Bom, gente, é isso aí, estou de volta. O vídeo de hoje vai ser o primeiro da série Voz da Experiência, onde eu vou entrevistar um convidado que é um mestre ou um professor, né, que ele já deu aula, já teve, né, sua experiência na capoeira. Ele vai repassar, através dessas perguntas, um pouco da visão dele da capoeira e um pouco da experiência dele. São 5 perguntas, onde 4 são perguntas prontas, e ele vai dar a opinião dele sobre isso, né, a visão dele sobre isso, e a quinta são as considerações finais que cada um vai dar a sua independente, tá bom? Então eu escolhi para começar, né, essa série de vídeos o Mestre Pulmão do Grupo Senzala, tá? Eu conheço ele há pouco tempo, mas com poucos vídeos que eu vi já deu para perceber que ele é uma pessoa que tem bastante experiência e bastante sabedoria, né? Então, começando com ele, tá? Ele também tem um canal no YouTube, tá? Quem não conhece ele ainda, vou deixar aí o link. Você entra lá, vê, tem bastante vídeo, tem bastante coisa. O Mestre Pulmão, ele faz vídeos falando, né? Ele faz vídeos falando, ele não faz vídeos editados, mas o conteúdo que ele repassa é muito importante, tá? Eu acompanho lá também, eu assisto muita coisa, né? E é importante saber essa parte da capoeira, tá bom? A capoeira não é só jogar a perna pro alto, não é só fazer salto, não. Isso é uma parcela da capoeira, isso também faz parte da capoeira, mas não é só isso, tá? É importante vocês entenderem aonde é que vocês estão, né? O meio que vocês estão. É importante, essa capoeira é muito vasta. E vai funcionar da seguinte forma: vai aparecer a pergunta na tela escrita e o convidado vai responder, que no caso o convidado de hoje é o Mestre Pulmão. Tá bom, gente? Então hoje é o primeiro vídeo da série. Eu vou ver se eu faço um vídeo desse uma vez por mês, cada vez com um convidado diferente, tá bom? Então vamos lá ver o que o mestre tem a dizer para nós. Bem, primeiramente é um prazer, né, estar aqui com você, com o seu público aqui no seu canal, falando um pouco sobre mim, sobre a minha vida. Eu sou Marcelo Santos da Silva, né, nasci em 1973, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Marechal Hermes. E conheci a capoeira através de um amigo meu chamado Eduardo. Eu tinha necessidade de fazer uma luta, né? Na época nós fazíamos boxe com um senhor que dava aula de boxe inglês. E o Eduardo começou a fazer capoeira e eu fui lá conhecer essa capoeira lá no Meia. E cheguei lá, eu vi o martelo cruzado, eu fiquei impressionado com aquele golpe. Falei, pô, com esse golpe aí eu vou conseguir bater nos 4 de uma vez só, né? Porque na verdade essa época era uma época muito violenta. Eu morava em Bento Ribeiro, né? Era uma época que a violência estava muito explícita, estava rolando, começando esse baile funk, né? Chegar o baile funk. Então, junto com ele veio uma onda de violência muito grande. Os anos 80 e 90 no Rio de Janeiro foram muito violentos. E eu precisava me defender, você precisava procurar alguma coisa para fazer, porque todo mundo estava procurando uma luta e cada vez mais os encontros das gangues, né? Porque vamos dizer assim, de gangues de cada bairro estava muito mais violento, cada vez mais. Você ir na padaria comprar pão, com certeza ia ter uma pancadaria lá na padaria, na sua volta ou na sua ida, porque a rua era dividida e tudo mais. Então, a capoeira, meu primeiro encontro com ela foi através dessa ansiedade, né, desse não ansiedade, mas desse desejo de estar fazendo alguma coisa para me defender. E essa capoeira que eu encontrei lá no Meia era do Carlinho Aidê. Ele tinha lá um grupo de adolescentes como eu, né, que estava chegando. Todo mundo com seus 16, 17 anos, eu tinha 14 para 15. Eu encontrei lá muita gente boa, que hoje é mestre de capoeira aí, né? Tava lá o Júnior Gavião, do Capoeira Brasil, o mestre Júnior Gavião, né? Agora, o mestre Zumbi, que depois eu segui com ele pro grupo Senzala, né? O mestre Linguiça e tantos outros, né? Que estavam lá nessa época que eu cheguei nessa turma lá, estavam lá fazendo capoeira já. E esse encontro com esse grupo foi legal, porque foi uma época de treino diferente, né, do que a gente treina hoje em dia, mas que me fez também ver um outro lado da capoeira que eu não pensava que existia, né? Enfim, eu não conhecia a conheci a capoeira ali, naquele primeiro encontro lá no Meia, junto com essa galera.
Bem, falar sobre o que uma pessoa precisa para ser um mestre, né? Sobre qual é a essência do mestre e tudo mais, é muito complicado, né? Porque eu às vezes me pego pensando que grande responsabilidade é ser chamado de mestre, né? Porque lógico que todo o mundo inteiro conhece o grande mestre Jesus, isso é um fato. Sem religião, né, é mais que comprovado que essa foi a maior pessoa que passou pela face da terra e que era chamado de mestre. Então, depois de um mestre como esse, o nome mestre fica muito pesado para todo ser humano comum. E o mestre, ele tem que ter, sei lá, né, sabedoria na sua palavra, sabedoria nas suas ações. E a capoeira, por ela ter a sua origem bem humilde, bem do passado sacrificado, né, pela escravidão, por tudo mais, por todo esse histórico que a capoeira tem, eu acho que nós ainda pecamos muito, né, com os nossos mestres, como algumas decisões que tomam, algumas coisas que fazem, às vezes por falta de um conhecimento geral, né, às vezes por falta até mesmo do estudo, às vezes pela sua criação, que foi uma criação difícil, como todos nós, né, então faz com que tenhamos atitudes que não, às vezes não condiz com o nome mestre. Mas também acredito que essas coisas estão melhorando, né? Que estamos evoluindo como capoeirista, como mestres de capoeira, né? Então eu acho que o que tem, não só o que tem para melhorar, mas sim o que tem de acrescentar para o mestre de capoeira, né? Para o mestre, é as suas atitudes, né? A atitude de estudo, porque não só o mestre de capoeira não é o melhor jogo do mundo, e sim são as melhores atitudes, as melhores ações, aquilo que o mestre tem para passar como sabedoria. O aluno espera do mestre a sabedoria e não o melhor golpe, porque um golpe bem treinado, todo mundo vai fazer ele. A sabedoria das ações, das atitudes, daquilo que ele vai falar, daquilo que ele vai fazer, é que vai definir ele como um bom mestre. Eu acho que a capoeira evoluiu muito, né? E não só em movimentos, porque isso é complicado. Se você vê o mestre João Grande e o mestre João Pequeno jogando naquele filme lá, né? Que eles estão lá na beira do cais jogando, você vai ver que os movimentos são os mesmos de hoje, que as pessoas estão achando que estão inventando uma nova capoeira, né? Mas está jogando a mesma coisa, né? É, mas eu acho que a evolução da capoeira é o jeito que o capoeirista está olhando para ela, é o jeito que o mundo está olhando para ela. Eu acho que com a internet a capoeira ela teve mais visibilidade, né? Porque o capoeirista estava por aí fazendo capoeira. Mas agora com o Facebook, com o YouTube, com tudo isso, o capoeirista se uniu mais, né? Ele teve uma visibilidade completa de tudo que está acontecendo no momento no mundo da capoeira, né? Então o capoeirista ele saiu do anonimato, né, para o mundo. Então isso fez com que a capoeira evoluísse mais em conhecimento, né? Eu sempre fico martelando em conhecimento, porque eu acho que o capoeirista ele joga capoeira. Jogar capoeira todo mundo joga. O que diferencia é o conhecimento, né? O novo capoeirista de hoje, ele está estudando, ele está procurando entender mais, ele quer saber da história, ele quer saber do que está acontecendo em volta dele, ele quer saber do passado, ele quer saber quem foi o mestre dele. Então isso é a evolução da capoeira, porque o capoeirista de antigamente, ele não tinha essa visão, ele não queria procurar nada, ele queria treinar, trocar chute e tal, tocar berimbau, mas ele não queria saber da história, ninguém ligava para saber porquê, de onde veio, o que é isso, como é, né? Então essa evolução da capoeira, eu acho que essa é a evolução da capoeira, o interesse do capoeirista em sair de casa para fazer um curso, para sentar e ouvir alguém falar alguma coisa. O capoeirista do passado não queria ouvir, esse capoeirista de agora, dessa evolução da capoeira, ele quer ouvir, ele quer entender, ele quer ler livro, ele quer ver vídeo, ele quer chegar numa roda e ouvir o que o mestre tem para falar para ele, além de todo o contexto do jogo. O capoeirista evoluiu na seguinte parte, ele quer aprender
o além da roda. Essa é a evolução da capoeira e as minhas considerações para isso é que isso é muito bom, não tem nada de negativo, tem tudo de positivo. O falso capoeirista não tem mais onde se esconder, ele não tem como enganar mais ninguém, porque a capoeira está aí, de portas abertas e janelas abertas, todo mundo está vendo, o sol entrou na roda de capoeira junto com a evolução. É isso. Na minha trajetória da capoeira, que está acontecendo ainda, né? Na verdade, nesses 30 anos aí de capoeira, não foi fácil. Eu comecei a dar aula lá atrás na corda laranja, né? Eu fiquei 5 anos e meio na corda laranja, comecei a desenvolver um trabalhozinho lá em Bom Sucesso e supervisionado pelo Zumbi, né? Mas nunca foi fácil, né? Eu sempre tive muito aluno, mas sempre treinei muito, sempre me dediquei muito, né? E tive alguns fatores que me ajudaram por exemplo, eu sempre tive alunos mais velhos, né? No começo da minha trajetória eu tive alunos mais velhos do que eu de idade, então eles traziam as experiências deles de vida, de trabalho, de formação e me ajudavam com isso, porque isso também construiu a minha formação como homem, né, como líder, porque eu trabalhei sempre com pessoas que tinham uma condição um pouco melhor que a minha, ou talvez muito melhor do que a minha, e eles traziam para mim ideias e eu ia aceitando, ouvindo essas ideias. Eu acho que o maior lance da minha trajetória foi que eu sempre ouvi o que as pessoas estavam falando para mim. Não me colocava no papel de ser o líder e não podia ouvir ninguém. Eu fazia o contrário, eu acabava ouvindo, pedindo ajuda, querendo entender. Isso foi legal. Mas foi uma trajetória de muito treino, né? Eu treino até hoje, mas todos os mestres que eu passei, eu treinei com o Zumbi, e Zumbi é uma pessoa de muito treino, então a gente treinava muito. Treinei com o mestre Ramos. O mestre Ramos é um mestre de muito treino, então a gente treinava muito. Fui para o mestre Peixinho na graduação verde e o mestre Peixinho era um mestre de treino, então a gente treinava muito. Eu tive o prazer de ter um treino com o mestre de manhã, né, onde treinava eu e o mestre Chiquinho, junto com o mestre Peixinho, e nós treinamos 2 anos com o mestre de manhã, só a gente, foi muito legal. E a gente sempre treinou muito, né? O grupo Senzala tem essa cultura do treino, a gente treinava muito. Então a minha trajetória é uma trajetória de muito treino, de muita viagem, de muito estudo, né? E eu sempre tive começos, né? Eu sempre tive começos. Eu nunca peguei nada andando, eu sempre comecei. Há 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei a dar aula na Barra da Tijuca, né? Daí saiu o Barra Pulmão, é o nome de uma associação, Associação Barra Pulmão. Eu cheguei lá com um berimbau, né? Sem ninguém, dando aula na quadra, sozinho. Durante vários meses eu fiquei vendo um grupo de jovens jogando bola e eu na quadra sozinho com o meu berimbau. E dali saiu um dos maiores grupos, né, que eu já tive. No final eu estava com as 2 quadras lotadas, o pessoal do futebol estava fazendo capoeira, as meninas que treinavam lá dança estavam fazendo capoeira e eu fiquei durante anos com a quadra lotada, de aula ali durante 15 anos para várias gerações que passaram por mim naquela quadra. Dali eu criei várias outras coisas, dei aulas em escola, né, para criança. Eu tive escola com 450 alunos. Então, tenho trabalho até hoje no Brasil, né? Estou aqui, mas o meu trabalho lá na Barra continua. Agora, lógico, o trabalho na escola que eu tenho há 20 anos está lá ainda, funcionando, as crianças estão lá, passando de geração por geração. Eu dei aula para muita gente importante, né? Gente da televisão e tudo mais, que ficaram as amizades, né? Minha amiga Nive Stelma, a gente é da família, né? Praticamente. E então eu construí boas coisas nessa minha caminhada. Parei sim, né? A vida me parou em 2008. Eu tive uma operação nos 2 joelhos, né? Eu sofri um acidente na roda jogando. Foi uma época da minha vida difícil, porque eu estava muito bem, eu estava muito forte, eu estava treinando muito, eu estava com muito aluno, eu estava muito bem, e a vida foi lá e me deu uma chamada, talvez para eu acordar para uma outra coisa que eu não estava pensando, e eu fiquei quase um ano de muleta e fazendo tratamento, né? Porque minha coluna arrebentou, meu quadril arrebentou e meu joelho arrebentou. Então, eu tive que parar,
de jogar, mas não parei de estudar e não parei de criar. Nesse ano que eu fiquei assim, eu vim para a Sérvia de operado e comecei o trabalho aqui na Sérvia. Então, eu parei de jogar por um ano, mas lutei durante esse ano inteiro na capoeira. Bem, o que deixar de recado para o capoeirista de hoje, para o novo capoeirista, para aquele que está chegando agora, né, é muito simples. Treine, jogue, procure ver, ouvir com atenção e desfrute do seu encontro com seu mestre, com seus professores. Procure perguntar bastante, procure aproveitar a sua aula ao máximo, né? Aquele momento que você está ali. Aqueles que estão por aí nas rodas de capoeira, procure jogar e não jogar pela vitória, que como a música diz, né, entristece o jogador. Jogue para jogar. O jogo da capoeira é fascinante porque você perdendo ou ganhando, você sempre ganha. Parece estranho, mas não é. Você ganha numa banda, você ganha uma experiência, às vezes você toma uma entrada que você vai depois pensar sobre como você sair daquela entrada, então vai ser mais um treino para você. Então toda vez que você entra para jogar e não entra para ganhar, você ganha. Toda vez que você entra para ganhar, você perde já no começo, quando você entrou para ganhar. Então o grande lance da capoeira, que eu acho, para mim, o meu ponto de vista, é você jogar capoeira. Você entrar para jogar e não entrar para ganhar. Então esse é o recado aí para o capoeirista novo que está começando. Faça seu treino, jogue capoeira, seja honesto no seu jogo, seja honesto na hora de você for jogar com alguém, porque isso transparece para outra pessoa e faz com que o jogo fique bacana, fique empolgante, fique fascinante. Até mesmo se for no caso de um martelo bem dado na sua cara, o cara vai dar lá e você vai sentir que aquele martelo foi bem dado no tempo, e em vez de você ficar com raiva, você vai procurar treinar melhor seu balanço, sua esquiva e um contra-ataque de martelo. É isso, galera. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e a gente se vê por aí, como eu costumo dizer, ABP em movimento. Forte abraço e até o próximo encontro. Obrigado aí pela sua atenção.